Agora está vendo. Olá, boa tarde. Vamos continuar então a nossa live, né? No nosso segundo momento estendido. Depois que a gente esteve com a professora Virgínia, estamos aguardando a entrada de outras pessoas. A professora Virgínia vai entrar agora. Entrando. Estamos aguardando a professora Virgínia. Então, eu não estive no primeiro momento, eu sou a professora Dione, que trabalha com a professora Virgínia também nos projetos. Um dos nossos projetos é a UNIED, e essa temática nos é muito cara. E agora nós vamos continuar discutindo sobre as questões que envolvem o consumo de substâncias, né? Então, acho que a Virgínia está entrando. Já entrei, tô Ô, aqui. Virgínia, eu não estou Oi, vendo a sua Di. imagem, eu estou Não, vendo você. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. será que sou eu que tô ruim com a Eu acho, imagem? por enquanto só estou eu. Você está se vendo? Eu tô te vendo também. Ah, então vamos tocar assim, né? Virgínia, eu estava que as pessoas trouxeram na discussão e eu queria retomar com você, né? Queria retomar com você o aspecto do cuidado, né? Que foi trazido por uma das pessoas como sensibilizar equipes para que elas possam estar atentas ao cuidado das pessoas em situação de dependência, de necessidade de uso de substância, né? Virgínia, você me escuta? Acho que perdemos a Virgínia. A, a Virgínia. Peraí, nós vamos tentar então. Nós vamos ver se a gente coloca a Virgínia novamente. Virgínia, a gente chamou você de novo. Oi. Não é que tocou meu telefone e aí ele tira a gente direto, Tira, né? tira. Tocou e Aham. eu saí. Voltei. Então tá. Então tá voltando a Virgínia. Ah, legal. Tô te vendo então. Virgínia, uma coisa que eu estava retomando é que uma das discussões que apareceu nos comentários é como sensibilizar as equipes para que a temática do consumo de substância seja algo do seu dia a dia, né? E eu queria pontuar, até para que a gente pudesse discutir um pouquinho isso, a importância da gente pensar o consumo de substância, o uso de substâncias psicoativas, como algo de um campo da complexidade que vai envolver um trabalho sempre interdisciplinar, que vai envolver a educação, a saúde, enfim, né? Que vai envolver outras pessoas que não as tradicionalmente, né? Que a gente ouve falar, que são os profissionais da segurança, da justiça. E como nos últimos tempos nós temos ouvido as pessoas trazerem para o campo para o campo da, da segurança pública um tema que para nós é muito caro na saúde e, por exemplo, na educação e nas ciências humanas. E eu queria lembrar que é maravilhoso quando a gente pensa que os nossos currículos têm que começar a tratar dessa temática. A gente tem que pensar que dependência química é algo que a medicina, a enfermagem, a psicologia, a educação precisa em algum momento ter aproximação com isso. Senão a gente fica pensando que isso é um campo muito distante da nossa prática e ele é muito presente, né? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho isso, Virgínia. Virgínia? A gente está com um problema aqui, vamos tentar colocar a professora Virgínia de volta.
Virgínia, tá me escutando? É, Ah, alguma agora coisa deu certo. alguma coisa está acontecendo que eu não sei que está caindo. Eu não sei o que é. Não sei Não, se é a rede. Acho que eu vou colocar no 4G, peraí. agora tá Talvez. tudo certo. Tá, né? Nós estamos conseguindo nos ver. É. Eu acho que isso que você coloca. Bom, vou falando. Se cair, a gente fala de novo. Isso. Eu Tá. acho que você coloca, Johnny, é fundamental, fundamental. Enquanto isso não fizer parte da formação dos nossos profissionais. E veja, a gente não está falando só da formação do psicólogo, que por sinal nem existia no Uhum. nosso currículo, né? Uhum. Na mudança de currículo, eu introduzi lá as disciplinas com relação à drogadição, não são disciplinas obrigatórias, são disciplinas optativas, mas eu trato em psicopatologia como obrigatórias. Mas se a gente pensar em termos transdisciplinar, porque se a gente Uhum. pensar nos termos, transversais. Se a gente pensar os temas, exatamente, no farmacêutico também, se a gente pensar os temas transversais, né, entra a sexualidade, entra a questão étnica, né, entra a Uhum. questão da sexualidade, a questão étnica, entra a questão das drogas, inclusive, né, entra o uso de substâncias. Só que os currículos não olham para os temas transversais. Ou eles são trabalhados por alguns professores que têm identidade com eles, né? Ou nem são trabalhados, ou o próprio aluno que tem que ir atrás. Porque se a gente pensar na riqueza, gente, os temas transversais são aqueles que deveriam atravessar todos os Uhum. currículos e fazer parte de alguma forma, em algum momento da formação profissional do trabalhador, né? E aí a gente pode pensar nos temas transversais, tanto no ensino básico, quanto no ensino médio, quanto no ensino universitário, né? Uhum. Que estão lá escritos. A questão é, isso precisa realmente ser viabilizado. Nós precisamos começar a falar do uso de substância, assim como a gente precisa falar da sexualidade, né? Com os Uhum. nossos jovens e com os nossos futuros profissionais, né? Porque tem aquela ideia de que, se nós vamos falar, ao exemplo da educação sexual, inclusive que a gente estava falando na semana passada, mas não entramos muito nisso, se a gente falar, a gente vai incitar o uso. Tem muito essa perspectiva, né? Uhum. Se eu falar, qual é o risco? Se eu falar, vai incitar o uso. E aí, assim, se permite falar como, né, Johnny? A gente sabe, por exemplo, nas escolas, né? Com a presença, muitas vezes, chamando programas Uhum. que são programas que dizem não às drogas. Não Uhum. usa isso, porque senão você vai morrer. Não usa isso, porque se você usar uma vez, você vai se viciar. Aí ele vai Uhum. lá, usa uma Uhum. vez e não vicia, e é muito bom. Então ele vai usar uma Uhum. segunda, uma terceira, uma Uhum. quarta, mas aí sim ele pode se viciar, né? Então, assim, Uhum. a forma como é colocada e é trabalhada, inclusive a perspectiva com relação às drogas, assim como a forma, a gente discutiu isso, a forma como é relacionada à sexualidade, é sempre na forma do medo, da punição, daquilo que Uhum. é errado, daquilo que não deveria ser feito, né? Como não se Uhum. trabalha vamos dizer, uma agenda positiva, né, com relação ao uso das drogas? Mas só uma coisa, passando a palavra já para você, de uma coisa que foi super importante, que um professor da USP fez uma vez, isso já está fazendo uns 10 anos para mais. E ele foi muito, muito punido por causa disso. Uhum. Ele fez um artigo e depois ele fez uma cartilha. Ele fez um artigo dizendo para os pais, uma coisa até que a gente já conversou, Johnny, para os pais Sim. ensinarem os filhos como usar algumas substâncias que são Uhum. inerentes. Por exemplo, como começar a beber. Quando começar, se for beber, como beber. Beber com o estômago cheio, beber tomando água. De preferência, não beber antes dos 18. Mas, se for beber... E ele Uhum. foi massacrado, assim, dizendo que ele estava incitando, né? Se o pai fosse falar com o filho, imaginando que o filho fosse beber, que o filho ia começar a beber, né? E Uhum. aí ele falava, só que acontece que eles estão bebendo antes dos 18 anos e sem informação nenhuma, e sem saber como beber, e sem saber como se proteger. Então, assim, para não falar do assunto, não se fala em redução de danos, né? E deixa o dano.
né? Fazendo aí o Uhum, gancho para você, para não falar, né? uhum. Se deixa o dano acontecer quando já é tarde demais, para não trabalhar com perspectivas que possam ajudar a reduzir o dano, né? E isso é fundamental. E eu acho, Virgínia, que é tão legal a gente poder falar isso e trazer isso para problematizarmos um pouco, porque nesse campo há tanta crença errônea, há tanto pensamento truncado, né? A gente vive muito mais na base do achismo, do preconceito, da experiência pessoal, do que às vezes no campo da ciência. E aí, quando a gente vai falar de consumo de substâncias, além dessa ideia de incitar o consumo de substâncias, né? E na verdade nós não estamos querendo discutir se as pessoas devem ou não consumir, até porque isso não cabe a gente, são escolhas que as pessoas acabam se vinculando, mas elas precisam pensar um pouco em como elas podem reduzir danos de consumo, né? E em algumas culturas e até mesmo em algumas classes que a gente tem visto até entrando na universidade, elas são super tuteladas no ensino médio, elas são super cuidadas na escola e pela sua família, e elas não têm nenhum acesso a tomar decisão, a autonomia. E às vezes o começo da autonomia é a entrada no mundo da universidade. E aí é uma entrada turbinada de consumo de substâncias, porque é o único momento que eles conseguiram se desvincular de um olhar repressivo ou de um olhar policialesco, né, da família ou da escola, e aí eles põem o pé na jaca, né? Sim. Então, ou a gente pensa isso como estratégias de orientar, inclusive nos trotes, inclusive nos encontros dos estudantes quando estão entrando no dia da matrícula, ou nós vamos lidar com situações que envolvem, inclusive, intoxicação, Sem situações de dúvida. risco à vida, né? E aí Exatamente. a gente precisa trazer esse tema novamente agora, né? Não diria mais que o tema tem uma relação só com o nosso currículo, né? Porque antes eu estava falando da importância da gente pensar em estudar sobre consumo de substâncias, sobre as drogas, as diferentes drogas, né? Lembrando a Maria Eliane, que acabou de falar que isso na farmácia é fundamental, né? Até porque eles vão lidar sempre com as drogas lícitas, inclusive. Mas a gente precisa pensar isso dentro dos cursos, a gente precisa pensar isso dentro das universidades. Como é que nós vamos acolher os nossos estudantes que pensam que entrar na universidade é poder fazer tudo o que eles querem, é poder pôr o pé na jaca, e a gente precisa dizer. Você vai usar, você tem que avisar alguém. Você vai usar, você tem que dizer para o seu amigo o que você está usando. Porque na Sim. hora que você passar mal, isso faz toda a diferença na hora que chegar o SAMU, para saber se você está usando uma droga que tem efeito X, Y ou Z, né? Então, esse é um grande desafio, parece que ele fica mais difícil ainda nessa política que a gente tem hoje, que redução de danos sai da proposta de cuidado, né? E a gente reafirma a abstinência. E aí é tão legal a gente pensar que redução de danos e abstinência, elas não se contrapõem no sentido de se excluírem. Elas são movimentos diferentes, mas elas podem estar articuladas, né? Exatamente. Então, fundamental que a gente possa cada vez mais aprofundar esses temas. Eu fico muito feliz que a gente está conversando isso à tarde, né? Quer dizer, não é aquela coisa que a gente tem que conversar à noite, no escuro, escondido, na hora que só tem adultos, né? Porque a gente precisa trazer os adolescentes para essa conversa e a gente precisa trazer os pais para essa conversa, né? Precisamos trazer os pais, precisamos trazer os pais sem essa capa de medo e pavor que tem ao falar meu filho está usando drogas, né? Porque é um pavor, né?
E eu Sim. falo como quem já foi mãe de adolescente e também passou por isso mesmo, estudando o assunto, né? E que nesse momento fica apavorante, né? Assim, meu Uhum. filho está usando alguma coisa, meu filho já se perdeu, meu filho já, né? Enfim, já vai morrer ou já vai ter uma overdose. Quer dizer, como a gente acaba, né, transformando a possibilidade que Sim. estaria ali um laço para diálogo, um laço, inclusive, para que esses jovens, né, enfim, que não, acho que a questão de usar é uma coisa dada, sabe, Johnny? Eu acho até que essa Uhum. questão, claro que é uma opção usar ou não usar, mas eu acho que é alguma coisa dada se a gente pensar na Uhum. grande variedade de drogas, seja lá o que for. Mas eu acho que e me sinto muito mais seguro com alguém, por exemplo, que tenha já utilizado alguma coisa e saiba como o seu corpo funciona e possa se controlar, do que alguém que morre de medo e nunca quer se aproximar, nunca quer se aproximar, e daí quando vai, mete o pé na jaca, igual você falou, porque Uhum. isso também é um Uhum. risco, né? Aonde Uhum. tem muito Uhum. medo, sabe aquela coisa de quem nunca come mel quando se lambuza, sabe aquela coisa, aquele ditado assim? Porque o medo fica tanto, aí não podia, não podia, não podia. Meus pais falavam tanto que não podia. Vai lá, não Uhum. conhece o próprio corpo, não conhece o próprio limite. Quando vai, já vai de um jeito muito prejudicial, né? Isso Uhum. acontece, Uhum. gente. Isso é o que Uhum. acontece. Por isso que é importante, que bom, né, que os nossos jovens vão fazer experimentações e que bom que Uhum. eles façam experimentações dentro de uma segurança, né? Uhum. Dentro de segurança com relação às experimentações que eles optarem por fazer como sujeitos que têm o Uhum. direito de escolher o que vão experimentar. Sim. Algumas coisas são Uhum. muito perigosas experimentar, sem dúvida, Uhum. né? E tomara que não experimentem, mas que eles possam fazer experimentações dentro de uma segurança. E você trouxe uma questão que é bem importante também, não sei como é que estão as perguntas aí, que é a questão dos nossos jovens usarem drogas para se diferenciarem dos pais, né? Sim. Sim. Como confronto aos pais, como uma Uhum. forma de se subjetivarem contra as leis impostas pelos pais, que muitas vezes sempre Uhum. vieram como leis. Você não vai usar antes dos 18, você não vai poder, você não, 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 não. Ah, tá? Então, quando eu fizer 18, quando eu entrar na universidade, ou quando eu fizer Uhum. 18 e não entrar na universidade, Uhum. quando eu for dono da minha vida, aí vocês vão ver, né? E aí fica essa coisa entalada, né? De não ter podido dizer não, que era aquela coisa do não, porque é não, não vem questionar comigo, não, porque não, porque você não pode. Então, aí quando pode, aí pode de um jeito que não é um autocuidado, que não é, né, que não é uma prevenção contra o uso prejudicial, né? É um não Uhum. que vem como um não para dizer não a uma relação que muitas vezes durante anos foi engolida como autoritária e que usa a droga como uma forma de quebrar essa relação, né? Como uma forma de dizer, olha, agora eu decido a minha vida. Eu decido a minha vida e vocês não vão ser mais os meus senhores, mas o meu senhor vai ser a droga. Pois é. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, né? Uhum. Eleição de senhores que não são os pais, mas que continuam escravizando na mesma lógica que eles se sentiam escravizados pelos pais. E aí a gente olha para esses adolescentes como adolescentes de risco para o Uhum. uso, inclusive, né? Uhum. De, Sim. adole de adolescentes que não desenvolveram uma palavra interna, uma palavra autóctone, né? Uma palavra que venha de si mesmo, para que eles possam entrar num nível de discussão, de limite, de negociação com os pais com relação aos seus próprios desejos. Eles não puderam Uhum. fazer isso, então eles acabam calando, né? Introjetando toda a raiva e muitas vezes fazem o uso de substância para tentar entrar em contato com essa raiva e muitas vezes transforma esse uso, que é um uso raivoso, vamos dizer Uhum. assim, para se Uhum. autopunir utilizando de uma forma abusiva, né? Uhum. E se colocando num risco muito maior. Muito maior. Tem alguém falando aqui, porque eu tenho várias coisas, mas eu não consigo ler. Tem várias outras expressões que não só as drogas. Exatamente. O confronto com os pais é um confronto típico da adolescência. Não necessariamente ele vai acontecer, né? Lembrando que a adolescência também não é, né? Não é protocolada para todo mundo. Mas na nossa sociedade ocidental, atualmente, né, é muito comum que algum confronto o jovem vai ter que fazer para Uhum. alcançar essa Uhum. autonomia. Ele vai ter que Uhum. fazer, né? E vai Uhum. utilizar os vários modos que estiver à disposição
para se sentir autônomo, né? Uhum. E muitas vezes de uma forma muito perigosa. Virgínia, eu também queria. Tem alguns comentários aqui bem legais, né? Que as pessoas estão falando o quanto é delicado e às vezes difícil tratar isso quando a gente também está numa cidade, às vezes até menor, num ambiente que é muito religioso e que isso é uma marca, né? Que não pode ser declarada, que não pode ser aberta, né? E que o tratamento, eventualmente, acaba sendo uma perspectiva só religiosa. Veja, algumas pessoas funcionam pela via religiosa, algumas pessoas, como algumas pessoas vão funcionar por outras vias. Agora, o que a gente precisa é pensar o que tem sentido para o outro. Se eu estou trabalhando com alguém que não faz nenhum sentido a via religiosa, não é por aí que eu vou conseguir acessá-lo, né? E aí eu queria lembrar mais um aspecto que acho fundamental, até nesse momento em que a gente vive, em que nós temos que ficar um pouco mais isolados, um pouco mais distanciados, que nós vamos procurar outras coisas que nos deem prazer. Porque é claro que a droga dá um prazer. E a hora que a gente não encontra outros prazeres, essa parece ser a única saída, né? E muitas vezes esse prazer também pode ser a retomada de vínculos, o espaço da palavra, o momento em que a gente se permite partilhar dores, conviver com diferenças, onde nós podemos dizer, inclusive, das nossas dificuldades, inclusive enquanto pais, né? Eu também tenho dificuldade enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, e a gente pode articular outras saídas prazerosas para a nossa vida, que não seja somente a substância, né? Porque o discurso que às vezes a gente infelizmente usa numa série de escolas, que é o discurso vinculado com a justiça ou com a segurança, né? Com alguns programas que vêm só trazer o cérebro que está esmiuçado, o pulmão que já está preto, né? Só a deficiência que vem acontecendo com a droga, a gente esquece de trazer o espaço da vida. E a gente vincula a substância como se ela fosse um desprazer. Ela não é um desprazer. E aí talvez esteja o nosso pulo do gato, né? Onde a gente vai encontrar prazer além do consumo de substância. E, Exatamente. portanto, como é que faremos isso nesse afastamento, né, que nós estamos vivendo agora, né? Acho que você traz uma coisa que a gente trabalha bastante, né, Johnny? Quer dizer que tudo que promove a vida, tudo que promove o Uhum, prazer, lembrando, né, o ser humano não vive sem prazer. Aqui acionando a uhum, psicanálise, né, o princípio de prazer, né, como um motor do funcionamento psíquico, né? Não é uhum, nós, não fomos nós que inventamos isso, nós funcionamos assim. Né? uhum. Que bom que funcionamos assim, porque isso é pulsão de vida. Então, assim, tudo que aciona a vida, tudo que aciona a alegria, tudo que aciona o prazer é protetivo com relação ao uso prejudicial, né? Então, Uhum, entra um uso, tudo bem, entra um uso, mas vai entrar um uso, quer dizer, vai ser aquele vinho no final de semana, no final da tarde, ou aquela cerveja, ou enfim, ou seja lá o que for, uhum, né? Que uhum. possa haver, mas no sentido de poder entrar ali como alegria, como fazendo parte desse prazer, fora, né, do que a gente possa aí estar trazendo como risco, né? Para esse, como uso prejudicial. Então, tudo que promove a vida, né? Lembrando um pouco lá da gaiolinha, né? Uhum. Dos ratos lá, né? Os próprios Sim, ratos, sim, a quando, né? Ratolândia. Isso, a ratolândia, né? Quer dizer, com os próprios animais se percebe, você oferece a cocaína, Sim. mas se oferece a cocaína e água, ele vai ficar viciado em cocaína. Se oferece a Uhum. cocaína, oferece parceria sexual, oferece outros brinquedos e tal, ele vai lá e de vez em quando ele usa cocaína. Isso. Né? E ele não se vicia. O que é isso, gente? A gente está falando de rato, quanto mais no humano. Então, quanto É, mais rico for a vida, né? é. Quanto mais potência tiver de realização, menos nós vamos estar vulneráveis a um uso prejudicial, porque a droga vai ter menos a função de tamponar, né? O Aham. que é o prazer da vida que a gente não está conseguindo encontrar em outros lugares.
E aí, enfim, a gente pode optar ou não optar por usar, e se entrar, a gente vai entrar e vai sair, e vai como opção, né? Não como Aham, escravo, não como uma aham, escravidão, que é o que o vício faz, né? E eu acho sim. que é essa fala que, que eu acho que falta nas famílias, que falta na educação, que falta nas disciplinas, que falta nas formações, né? É essa fala que diz, gente, não é contra a droga, é a favor da vida. Uhum, E a favor uhum. da vida, a gente precisa de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. A gente precisa que as pessoas tenham melhores condições de vida, né? A gente precisa de melhores condições. A gente precisa que as pessoas que tenham condições possam ir atrás de melhores condições. Quem não tem, que possa reivindicar isso. O governo tem um papel fundamental nisso, né? No sentido de promoção de vida de qualidade, de cidadania, né? Quanto mais você tem esses dispositivos, menos chance você tem das pessoas poderem se entregar para a droga como única forma de prazer ou até mesmo sentido de vida, né? Uhum, Uma vida uhum, sem sentido para um jovem uhum, que nasce olhando sem perspectiva nenhuma de nunca, né, progredir, de nunca conseguir ter uhum, um lugar ao sol, né, para usar uhum, aqui a expressão do filme Parasita, né, do lugar ao sol, de nunca poder conseguir realizar os seus sonhos, uhum, o que resta para ele? uhum, uhum. Então, assim, quando a gente pensa em promoção de vida, a promoção de vida é a prevenção, né, contra o uso É, das drogas, contra o e uso abusivo. aqui, Virgínia, nos comentários apareceu uma coisa super legal, né? Algumas pessoas estão dizendo a importância da gente incluir na escola espaços de arte, quer dizer, a literatura, o teatro, a possibilidade dos nossos alunos, desde o ensino médio, aliás, antes, mas especialmente no ensino médio, onde eles estão talvez numa condição de colocá-los ainda um pouco mais em situação de vulnerabilidade, né, por conta de vestibular, atenção da escolha profissional, do que diz respeito às suas especificidades, singularidades, sexualidade. Que diferença faria se a gente tivesse essas discussões incorporadas também, não só na formação acadêmica sobre drogas, né, sobre essa temática, mas lá no ensino médio, lá na escola, e que não viesse como a aula sobre drogas, mas que essa temática permeasse a arte, permeasse a expressão do meu sentimento, do meu espaço, da minha construção, né? E eu queria retomar, às vezes a gente escuta, né? Isso é muito comum que a gente escute as pessoas dizendo que fulano consumiu drogas e olha só onde ele está. E isso é muito comum, às vezes, a gente vê nos trabalhadores do sexo, né? A pessoa começou a consumir drogas e agora está vendendo o corpo para poder ter dinheiro para consumir drogas, né? E a gente tem uma pesquisa que é aqui do Brasil, uma pesquisa até recente, de pouco tempo atrás, trabalhando com essas mulheres que são trabalhadoras do sexo. E é o contrário. Elas, na verdade, usam da substância para sobreviver nesse trabalho que lhes tira o corpo, Sim. que lhes tira a dignidade, né? Então, às vezes a gente fica pensando a droga como um final, a droga como por conta dela as pessoas estão em vulnerabilidade. Para algumas pessoas, a droga anestesia para a dor da vida. Enquanto a gente não conseguir falar de vida e entender o que está por trás desse consumo de substância, não há como a gente se contrapor a ela. Né? Então, é fundamental que a gente possa pensar nisso e pensar nisso. E agora mais uma provocação, né? Porque a gente sempre pensa nisso quando a gente está no ambiente de atenção primária, que a gente está no ambiente que está aqui do CAPS, mas é difícil pensar nisso, por exemplo, quando a gente está no ambiente hospitalar, porque as equipes vão pegar e as equipes, às vezes, no hospital se referem a essas pessoas com expressões até degradantes, né? O tigrão, né? Está subindo um tigrão, né? Ele vai internar. E, na verdade, quantas pessoas que nós atendemos, às vezes, no hospital, que entram com hemorragia digestiva e que não tem nenhum quadro anterior
que fosse uma doença hepática. Na verdade, ele tem hemorragia digestiva porque ele é um alcoolista de longa data. E nós precisamos estar preparados para cuidar de alcoolistas em todos os espaços, inclusive no espaço hospitalar. Quando a gente pensa que alcoolismo ou tratamento vai se dar no ambiente fechado da instituição psiquiátrica, nós estamos incorrendo num grave erro, porque a instituição psiquiátrica não tem a agilidade que nós temos no hospital clínico, de colher exame, de fazer, às vezes, uma transfusão, de fazer uma medida de suporte à vida de UTI. E aí nós temos a síndrome de abstinência com alto risco de morte. E o melhor lugar para cuidar das pessoas nessa situação é o hospital clínico. E aí, um outro desafio, né? Nós precisamos colocar essa temática nas especializações das residências, todas, né? De psicologia, de enfermagem, de medicina, todo mundo tem que lidar com o alcoolismo. Sim, a gente estava falando isso na primeira parte, né? Eu até comentei da questão do risco de abstinência de álcool, foi bem bom que você retomou, né? Porque a gente teve uma pergunta de abstinência de logo no começo. Uhum. E aí eu estava falando exatamente do risco de abstinência do álcool, ter um grande risco. Quer dizer, quem entra em abstinência de álcool não deve trabalhar da mesma forma que outros tipos de abstinência. É uma pessoa que precisa realmente de ajuda, né? E de ajuda médica hospitalar, né? Porque é uma abstinência bem complicada e, no entanto, o álcool é uma droga lícita, né? Uma droga que está todo mundo aí, todo mundo tem acesso a ela e com esse risco e quase não se fala disso, inclusive, né? Inclusive com os nossos jovens, inclusive na prevenção, né? Inclusive na redução de danos, quando se ensina a beber, é exatamente para não se chegar nesse nível, né? Ensinar a beber é exatamente para não ter para não chegar nesse nível, né? Seja de um coma, seja do que for. Então, quer dizer, é poder falar desses assuntos, né? Que a gente até, o álcool talvez a gente não fale como tabu, mas eu acho que falar sobre o bom uso é um tabu com os nossos jovens. Né? Porque, inclusive, a gente favorece muito essa questão dos encontros, ou faz muita piada em torno disso, ou de ter chegado bêbado, ou de ter feito sei lá o que bêbado, né? Mas não se conversa realmente seriamente sobre o que são os riscos envolvidos nisso, né? E como se proteger desses riscos. Se fala sempre associado a uma questão, né, de alegria, de prazer, sem que isso tenha essa conotação de que você precisa se proteger. Eu digo isso porque qualquer filme hoje que você assista, de Hollywood, principalmente, qualquer filme americano que você assista, existe o consumo de substância. Qualquer filme. E sempre associado à questão de estar mais leve, relaxar, seja para você ter prazer, é sempre associado a isso. A não ser os filmes específicos, que a gente chama exploitation, né? Que são os específicos, Transporting, Requiem de um Sonho, que são filmes específicos que problematizam a questão do uso abusivo. Os outros filmes não tem problema nenhum, tá todo mundo consumindo de tudo, ninguém está dizendo como bem consumir e sempre uma associação positiva ao consumo como algo que ajuda a viver. Muito interessante. Não tem essa relação que você colocou muitas vezes de um uso que é o que me anestesia, eu estava falando isso na primeira parte, o que me anestesia para eu não sentir a dor de existir sem sentido. Para eu não sentir que o meu trabalho não tem sentido, ou que ele me explora demais e que por isso que eu preciso beber à noite para relaxar, porque sem o uso eu não consigo dormir, porque eu estou trabalhando de um jeito, né, ou me coloco a trabalhar de um jeito que já passou do meu próprio limite, né, do bem viver. E para não questionar isso, para amanhã estar lá como soldadinho, né, de novo, certinho, eu tenho que beber. Né? Eu tenho que me drogar. E aí não se questiona a respeito disso. Né? A gente, quer dizer, a gente não consegue pensar nisso, e é fundamental que a gente pense isso, identificando, então, o papel que a substância tem na vida da pessoa. É só a partir daí que a gente vai poder estabelecer, né? Portanto, não é possível pensar um plano para todos.
ele é sempre um plano individualizado. A substância tem um sentido para mim, que vai ter um sentido diferente para você, que vai ter um sentido diferente para o outro, e é por aí que a gente vai conseguir acolher e pensar práticas que fazem sentido para essa pessoa, né? Portanto, pensar em atender, em cuidar de pessoas nessa condição, é pensar coisas que estejam no seu dia a dia, é pensar em cuidar dessas pessoas no seu território, né? E pensar em como é que ela vai lidar com as coisas que vão se dar no dia a dia. Porque a lógica da gente mantê-las isoladas por 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, sem que ela possa ou ela consiga ferramentas e dispositivos para lidar com isso depois, é colocá-la na síndrome da porta giratória, né? Que a Mansur trabalhava há muito tempo, a Jandira, né? Quer dizer, as pessoas saem hoje do internamento, elas podem, no final de semana, já comemorar a saída e voltar na semana seguinte. Quer dizer, não há nenhum sentido, porque o internamento não foi significativo para ela, esse afastamento, né? E hoje a gente tem uma política que possibilita tantas outras formas de cuidar, ao mesmo tempo que a gente vê a política pública reafirmando o espaço psiquiátrico e o espaço da exclusão, né? Por isso, novamente, né, é fundamental que a gente associe novamente a compreensão do cuidado com como a gente está organizando a nossa rede de atenção. Como é que a gente está organizando a nossa rede de atenção psicossocial? Como é que a gente está, enquanto equipe, trabalhando de uma forma articulada e respeitando planos que são individualizados, sem que a gente construa uma lógica, que às vezes é uma lógica baseada numa ideia em que a cura está, como que é? Tem uma expressão muito legal, que é assim, a enxada, né? A Bíblia, e um tanque para lavar roupa, né? Quer dizer, como se você pudesse resolver isso sem pensar na tua condição de subjetividade, sem pensar qual que é o seu papel dentro disso, né? Não estamos falando aqui que você vai se eximir, não. Você tem uma possibilidade de construir o seu projeto que faz sentido para si, né? Então, a gente, enquanto profissional, precisa estar articulado e pensar que cuidarmos nessa área, nesse campo, é cuidarmos de pessoas que estão muito frágeis, de pessoas que às vezes perderam todos os seus vínculos e que agora têm como único vínculo o serviço de saúde. Eles são nossos, eles não são da segurança, eles são das equipes de saúde, né? E pensar, inclusive, né, Virginia, que as equipes também estão em risco. As equipes que não se perceberem assim, as equipes que acharem que quando um paciente recaia porque o trabalho delas não deu certo, elas também estão em risco de recair, né? Porque elas vão se culpar. E aí é fundamental a gente trabalhar com as equipes que estão nessa linha de frente, que quando uma pessoa recai ou quando ela tem só um deslize, ela ficou 1 mês, 2 meses, 6 meses sem consumir. E a gente acaba isolando, esquecendo o tempo em que ela ficou bem e a gente só pensa na recaída, né? Então, quanto é importante a gente pensar o tempo que essas pessoas estiveram bem, que elas foram capazes e que podem continuar sendo capazes, né, de Sim, sim, retomar os seus caminhos. exato. E também não tomar a questão do uso ou não uso como sucesso, né? Porque Aham, para não cair nessa lógica binária, né? De que uhum, sucesso do tratamento é que a pessoa não está usando, né? isso, E o insucesso é porque ela continua a usar o que ela voltou. Quando a gente pensa, né, em um atendimento integral e inclusivo, é um atendimento para todo mundo, né? É um atendimento para quem já consegue ficar sem usar, mas de vez em quando volta, mas pode voltar para o tratamento, né? Então, assim, porque lembrando um pouco, né, que esse ciclo, quem tem um uso muito acintuoso, muito cronificado, muitas vezes a gente ouve, inclusive, que é do próprio desejo ficar um tempo sem usar, porque
quando voltar a usar, vai ter grande prazer de novo. Lembrando Sim. que quem tem um uso cronificado passa a perder o prazer, né? Pela própria resistência que passa a ter ao próprio uso. Então tem que aumentar cada Uhum. vez mais. Então eles também têm uma estratégia de ficar sem usar para poder voltar a usar. Isso eu já ouvi muitas vezes. Uhum. E a gente olha para isso com muito maus olhos. E por que nós olhamos para Uhum. isso com muito maus olhos? A gente deixa de olhar para o sujeito. Por que ele está Sim. funcionando nessa lógica? Ele está funcionando na lógica do que lhe dá prazer. E ele já sabe que se ele ficar um tempo sem usar, quando ele voltar, ele vai ter mais prazer. É a mesma coisa do que o fumante que diz que o melhor cigarro é o primeiro da manhã, porque ele passou a É, noite inteira sem é, fumar. Né? E aí o primeiro é, da manhã é aquele prazer enorme. Todos os é. outros fazem parte do ciclo de vício. Aquele Sim. primeiro da... Então, essa lógica é muito rica da gente perceber. A gente trata as pessoas e a qualidade de vida das pessoas com ou sem droga, né? Então, se quer Fundamental. continuar usando, vai parar de usar, não consegue parar de usar. Muitos não Uhum. conseguem, vêm para o serviço e vêm drogados, né? Uhum. E a equipe Uhum. muitas vezes olha para isso com muito maus olhos. Gente, veio até o Uhum. serviço. Porque Uhum. alguém que está na viagem não fica lá na viagem, aonde quer que ele Uhum. possa viajar, É. e vem procurar o serviço. Tem algum motivo dessa pessoa ter chegado no serviço Uhum. chapado. Uhum. Ele veio procurar o serviço, ele veio procurar o laço social. Se lá Uhum. ele encontra uma possibilidade de ser acolhido, é claro que a gente tem que pensar em todas as complexidades do tipo de intoxicação, claro, claro, né? Tem chapados e chapados, a gente tem que pensar como que o serviço consegue acolher isso, mas se a gente pensar que essa pessoa, então, se autoriza, porque ela se sente acolhida num local onde ela pode ser recebida, mesmo que ela tenha usado, isso é de uma riqueza enorme. Isso quer dizer de um laço enorme, mesmo que alguém do serviço fale, olha, você não está legal hoje, né? Dá para você ficar um pouquinho aqui, amanhã você volta? Ou Uhum. daqui a pouco você volta, né? Porque Uhum. é isso que a gente fala de um tratamento integral que possa ser inclusivo para todo mundo. Né? Não é aceito só em tratamento quem está a fim de ficar em abstinência, não é aceito só em tratamento quem não recai. É todo mundo, é o ser humano. Né? E que vem Uhum. com o que ele pode, e que vai lidar a vida inteira com o que ele pode. Né? As pessoas Uhum. passam por relações também, relações com os outros, relações com substâncias, relações com os alimentos, Uhum. até Uhum. nem a mesma cor, a gente gosta da mesma cor a vida inteira, a gente muda, Uhum. né? A gente tem Uhum. cores de Uhum. Uhum. preferência Uhum. conforme as fases da vida, Uhum. também o uso de substâncias. É claro que Sim. é um grande espectro de uso, eu falei isso na primeira parte. A gente tem desde o uso onde entra o uso recreativo, o uso festivo, o uso para fazer parte do laço social, até esse uso, né, de uma forma mais assuntuosa, aonde elimina qualquer possibilidade de relação da pessoa com o mundo. Aonde Uhum. são casos muito raros, a gente sabe, né, Johnny? São menos casos, aonde a pessoa corta qualquer possibilidade de vício e fecha Sim. com a droga de uma forma aonde Uhum. nada mais pode entrar. A gente sabe que hoje isso é muito raro. É Uhum. raro mesmo. É Uhum. muito mais comum, né? As pessoas terem uso que seja até problemático, com substância que é problemático, que pode ser, mas que estão abertas ao vínculo, que estão abertas a se ouvir, a falar, a ter contato com o outro. Essa é a maior parte, né, das Uhum. pessoas, e a maior parte das vezes as pessoas usam dentro desse contexto que dá, sim, brechas, né, para que a gente possa ter aí uma vinculação, um trabalho, uma escuta, principalmente com os nossos jovens. Uhum. Né? Virgínia, a gente tá quase, a gente tinha planejado que a gente ia fazer mais meia hora de discussão. Nós já estamos com 40 minutos, né? Então, acho que a gente, encaminhando para a gente encerrar, lembrar para todos que nós vamos deixar isso salvo. Hoje fica salvo, no nosso próprio, na live do Convida e já vai, amanhã já está no YouTube, né? E que a gente deseja muito que as pessoas que estão nos escutando, que as pessoas que estão conosco, ao final preencham o formulário, porque é possível, né, que você deseje continuar essa conversa individualmente, né?
E logo depois você pode ser atendido também, se for o caso, né? Então, quem estiver vulnerável, quem desejar, preencha o nosso feedback e faça esse pedido para que a gente dê um encaminhamento a essa questão. Para terminar, Virginia, eu queria falar, e daí já passo para você também, né? Porque todas as vezes que a gente fala em consumo de substância, a gente tem que lembrar, né, o que todo mundo já retomou, você antes, que ela tem um sentido para a pessoa, que há um prazer para essa pessoa e que o nosso desafio é pensar qual outras coisas podem estar no campo do prazer e ela pode recorrer e se organizar a partir delas e não da substância. Mas aí eu queria novamente provocar as equipes, né? Porque assim, às vezes a gente precisa, enquanto equipe, retomar e pensar se nós somos equipe de saúde, equipe de rede de atenção psicossocial, ou se nós somos só uma extensão do sistema de justiça. Porque quando alguém vem e ele está intoxicado, e a gente vê que ele não tem condição de estar no grupo, não significa que ele não tem condições de ser acolhido de uma forma individual, numa conversa que você deixa ele numa condição de ser atendido daqui a 15 minutos, mas que você vai ficar comigo, é que a gente quer pensar o que aconteceu, por que que você chegou aqui dessa forma, mas olha que legal, ele chegou aqui. Então, se ele chegou aqui, isso é tão valoroso. E às vezes as equipes reagem de uma forma tão agressiva às pessoas que chegam assim, que elas perdem um momento mais especial, que é quando a pessoa busca ajuda, e aí faz sentido para ele, né? E para terminar, eu só queria compartilhar um caso que a gente cuidou, né, no meu trabalho de atenção primária, e esse caso fazia febre. E febre, claro, pode ser algo próprio da síndrome de abstinência. E a gente foi cuidando com medicação sintomática, a febre não melhorou. Na semana seguinte, ele não tinha nada mais de síndrome de abstinência, em absoluto, ele estava limpo, né? A expressão que eles usam, eu estou limpo, né? Não tinha nenhum sintoma e a febre aumentou. E junto com a febre, com essa pessoa que já estava numa outra condição, a gente pôde observar que ela tossia. E quando ela tossia, a tosse dela tinha 3 semanas. E quem tosse por 3 semanas, a gente tem que investigar a tuberculose. Na verdade, nós podemos cuidar de uma pessoa que era um quadro grave de tuberculose, mas que veio no momento da intoxicação. Então, nós fizemos o movimento de resgatar um quadro de tuberculose quando ele chegou quase psicótico por conta do álcool, né? Então, novamente, a gente não pode dissociar que a gente só vai tratar com remédio, que a gente só vai tratar com grupo, que a gente só vai tratar com terapia. Não, cada caso é um caso. E às vezes, a partir de um acolhimento, que é a perspectiva emocional, a gente consegue, inclusive, segurar outros quadros que podem levar à morte também, né? Então, eu queria terminar fazendo essa provocação para as equipes, né? Porque a gente está com estudante, com gente que está na área, que também não tem só um conflito com a substância, mas está se preparando para trabalhar com substâncias, que a gente não olha a substância, que a gente olha a pessoa. A substância é sempre secundária, né? Exatamente. Virgínia, E é para lembrando você. que as pessoas funcionam no princípio do prazer, né? Sim. E lembrando assim, que claro, quando eu estou falando do princípio do prazer, a importância de se buscar o prazer, a importância da gente centralizar o nosso tratamento, a nossa escuta na promoção da vida, né? Mais na promoção da vida, na promoção da saúde, na promoção dos recursos que a pessoa tem para lidar com os problemas e as frustrações, do que lidar com o que nela falha, né? Sempre alguma coisa em nós vai falhar.
Então, vamos centralizar na promoção da saúde, vamos centralizar em ações, em pensamentos, em situações que possam fazer com que a pessoa possa mobilizar seus próprios recursos e Uhum, aumentá-los, né? uhum, Incrementá-los, inclusive, para que ela possa se salvar, né? Esse é o uhum, sentido. Não é o uhum, sentido de criar uma dependência com a gente, porque nós não temos a chave para a pessoa, tirar a dependência da substância para fazer uma dependência com a gente ou com a equipe. A ideia é que a pessoa possa se libertar de laços, seja de substância, sejam laços pessoais, e possa encontrar em si os recursos para poder lidar com a sua própria vida e, a partir disso, poder fazer transformações, né? Eu acho que uhum, isso é fundamental. Lembrando que, claro, assim como nós somos determinados e também somos voltados para o princípio do prazer, tem uma grande força que age em nós também no sentido de destruição, principalmente com relação ao que ao longo da existência a gente não pôde trabalhar em si, com relação aos próprios sentimentos, emoções negativas que não puderam ser expressas, não puderam ter outras expressões que não destrutivas e tiveram que ser recalcadas, reprimidas, uhum, e que uhum, muitas uhum, vezes a gente acaba atuando como, em vez de agredir o outro, acaba se autoagredindo e uhum, fazendo comportamentos, né? A gente falou do uhum, suicídio na primeira parte, mas outros comportamentos que não sejam a esse ponto, mas que são pequenas mortes do dia a dia voltadas contra si mesmo, buscando uma punição, né? Que também responde dessa forma automática a essa impossibilidade de expressar as emoções, como você disse, devem ser ouvidas, todas elas que fazem parte do ser humano. Então vamos cuidar, né? Vamos cuidar de nós enquanto seres humanos e poder também ser mais flexíveis com relação ao que a gente uhum, pode na vida, pode ser na vida, né? uhum. Flexibilizar os nossos ideais com relação ao que nós também cobramos de Sim. nós, para que a gente também possa acionar mais os nossos recursos, nós enquanto profissionais que cuidamos, né? Mas também enquanto aquilo que a gente precisa cuidar em nós mesmos. Né? Isso aí. Virgínia, super legal, Muito né? legal estar contigo, Johnny, um prazer. Sempre bom, né? A gente trabalha sempre junto, essa temática é uma delícia, né? Com os Muito bom. nossos olhares que se complementam, que trazem outras perspectivas, enfim. Então, retomando com o grupo, nós encerramos, nós vamos conversar. Vamos deixar essa nossa conversa na live hoje, amanhã já está no YouTube e convidamos vocês para a nossa roda de conversa amanhã, uma roda de conversa entre pares dos nossos estudantes e vamos principalmente pensar que a substância é um aspecto, a pessoa é outros 500, né? Ou seja, não é possível reduzir as pessoas à substância, ok? Exato. Um abraço, Um gente. Nós beijo para ficamos por vocês. aqui. Cuidem-se, Beijo. fiquem em casa, cuidem-se, E se protejam. saírem, usem máscaras. Usem máscara se precisar sair, se não fiquem em casa. Se precisar sair. Beijo, até Beijo, mais. beijo, Tchau, Johnny. tchau, gente. Obrigada.